Oi, gente, tudo bom? Saudades de vocês. Esse coronavírus está me impedindo de ver vocês, tô arrasada. Gente, seguinte, tô gravando esse vídeo para explicar a matéria para vocês de apelação, né? Eu mandei já o texto para vocês, eu vou gravar esse vídeo, vou mandar para vocês. E o pessoal da noite, eu vou tirar as dúvidas hoje, né, no WhatsApp. Todas que vocês tiverem, quanto ao estudo dirigido, quanto a esse vídeo. E pessoal da manhã, vai ser na quinta-feira de manhã, conforme a gente combinou hoje lá no Zoom, né? A live eu ainda não consegui fazer, tô com problemas técnicos. Mas assim que eu conseguir, a gente vai fazer uma live também, tá? Enquanto isso, eu mando esse videozinho, vocês têm explicação da matéria em vídeo. E também podem me mandar perguntas no WhatsApp que eu vou responder ao vivo e a cores. Trocando o nome de todo mundo, né? Davi, Ricardo, um monte de aluno novo. Bom, vamos lá, galera. A nossa primeira aula, as duas aulas, né, na verdade, foram sobre apelação. O que eu trabalhei com vocês na primeira aula? Primeira coisa, o cabimento da apelação. Gente, apelação é um recurso muito importante. Na verdade, o recurso mais importante que a gente tem é a apelação, tá? A apelação, ela é o recurso contra a sentença. Então, depois você tem toda aquela fase de conhecimento inicial, contestação, produção de provas, audiência, vem a sentença que resolve o mérito, que resolve o conflito, ou não. Porque a gente tem também a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, tá lembrados? Bom, aí vai caber a apelação, porque a gente não é obrigado a aceitar essa sentença. Eu sou obrigada a nada. Se a sentença tiver um erro, e a gente já estudou, o erro em procedendo ou o erro em judicando, tiver qualquer um desses dois erros, eu posso recorrer dela para sanar o erro, tá? Recorro como? Através do recurso de apelação, que vai ser cabível contra toda e qualquer tipo de sentença, tanto a sentença terminativa quanto a sentença definitiva, tá? Então, contra a sentença terminativa ou contra a sentença definitiva, eu uso o recurso de apelação. Eu só vou ter duas exceções. Primeiro, é o recurso inominado do juizado, contra sentenças proferidas no juizado, eu uso o recurso inominado. E nas causas das causas internacionais, que a gente vai estudar mais pra frente, que eu uso o recurso ordinário constitucional, que a gente vai estudar também, tá? Bom, então, já sabemos isso. Sentença terminativa ou sentença definitiva, cabe apelação, tá? Qual o prazo? 15 dias úteis, lembra? Prazo para os recursos é de 15 dias úteis, né? Contados de quando? Da publicação da decisão, de quando eu sou intimada que aquela decisão foi publicada, ou se ela foi proferida em audiência, da data da audiência, tá? Quem vai ter prazos diferenciados? O ECA fala que quando for uma ação do ECA, o prazo vai ser de 10 dias. É o artigo 198 do ECA. E quem tem prazo em dobro? Fazenda Pública, Defensoria Pública, Ministério Público, Núcleo de Práticas Jurídicas. Aí nós vamos ter 15 dias em dobro, tá? Bom, quem pode interpor apelação? As partes, na verdade a parte vencida, o terceiro prejudicado e o MP. MP, quando ele for parte ou quando ele for fiscal do ordenamento jurídico, tá? Outra coisa, qual o efeito a apelação é recebida? Ela é recebida num duplo efeito. O que significa? No efeito suspensivo e no efeito devolutivo. Vamos voltar um pouquinho, vamos lembrar? Todos os recursos, a maioria deles, 99%, menos embargos de declaração, são recebidos no efeito devolutivo, que eles devolvem ao tribunal a análise daquela matéria, tá? Agora, a apelação é a única que, por lei, tem também efeito suspensivo. Não que os outros recursos não possam ter, eles podem, mas nós vamos ter que pedir para o relator. Então, aí não estamos condicionados ao relator deixar ou não. A apelação não, gente. A apelação está prevista em lei, artigo 1012. Normalmente, em sala, eu pediria para algum orador ler para mim, né? Mas como a gente não pode estar junto mais, sniff, sniff, eu mesma vou ler, né? Olha só o que fala o artigo 1012, ele é muito simples. Ele fala o seguinte: a apelação terá efeito suspensivo. Então, queridos, a apelação tem efeito suspensivo, tá? Então, quais são os efeitos da apelação e quais efeitos ela é recebida? Devolutivo e
suspensivo, ok? Só que tem exceção, porque isso é concurso de direito. E a exceção está no próprio artigo 1012, parágrafo 1º. Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que... Queridos, o que significa isso? Aqui são casos em que a sentença não vai ter o efeito suspensivo, tá? Vai ter efeito somente devolutivo. A apelação não terá efeito suspensivo, só devolutivo. A regra é que ela tem efeito suspensivo. Essas são as exceções. Homologar divisão, demarcação de terras, porque isso pode estar morte. Vai lá no interior, o povo está discutindo qual que é o limite da propriedade de cada um, da cerca de cada um. Aí se ajuiza a ação, o juiz decide qual que é o limite. Vai ter efeito suspensivo a apelação, vai demorar mais aquilo. Isso dá morte no interior. Quem é do interior sabe aí. Como é que é aquela cidade, gente, que vocês falavam, pessoal da manhã? Chicrã, Jetacrã, depois vocês me contam. Lá dá morte isso, tenho certeza. Condena a pagar alimentos. Então eu preciso de alimentos para viver. Se a apelação vai ter efeito suspensivo e ele vai levar 2 anos para ser julgada, eu vou comer o quê nesse tempo? Vou comer o quê? Né? Então tem que ter efeito suspensivo também. Extingue sem resolução do mérito ou julga improcedente os embargos do executado. Isso vocês vão aprender esse mês que vem com o Robertinho, tá? O que acontece? Robertinho fofa, vai voltar, vocês podem comemorar, uhul! Mas o que rola aqui, galera? Eu tenho execução não tem contestação. Então, para a gente embargar uma execução, para a gente parar uma execução, a gente tem que fazer uma ação, que chama embargos à execução, tá? Se o juiz extinguir sem resolução do mérito ou julgar improcedente esses embargos, não tem efeito suspensivo, porque aí eu tô parando a execução. Não pode ter efeito suspensivo, porque eu tenho que continuar a execução. Julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. E se eu tiver efeito suspensivo, demora muito para acontecer a arbitragem. E a gente usa a arbitragem, um dos motivos para ser rápido. Se eu tiver que esperar o tempo de julgamento da apelação, atrapalhei o próprio objetivo da arbitragem. Confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Óbvio, tutela provisória de tutela de urgência. Tem que ser imediatamente, então não pode ter o efeito suspensivo. E decreta a interdição, né? O velhinho tá lá precisando de alguém para cuidar dele. Eu não posso esperar o tempo todo da apelação. Tá? Então esses são os casos em que o efeito será somente devolutivo. Vamos recapitular quais são os efeitos em que os recursos, a apelação é recebida. Devolutiva, ela devolve ao tribunal a análise daquela matéria, e suspensivo, tá? Ela suspende a eficácia da sentença, eu não posso executar enquanto durar o julgamento da apelação, com exceção do parágrafo 1º do artigo 1012, tá? Bom, vamos trabalhar agora, gente, com o procedimento da apelação. Ela vai ser interposta no juízo ACOL, ou seja, no juízo que proferiu a decisão. Então a decisão foi proferida na primeira vara civil. É lá que eu protocolo a minha apelação. Ah, o juiz fica sabendo que eu tô apelando a decisão dele? Fica. Ele é o diretor do procedimento. Ele tem que saber, até para ele não dar o trânsito em julgado a decisão. O que esse juiz faz? Só coisa burocrática. Intima o réu, o recorrido, para que o recorrido apresente as contras-razões. Depois de intimar o recorrido para ele apresentar as contras-razões, apresentadas as contras-razões, ele pega aqueles autos e manda para o juiz adquém, para a segunda instância, tá? Só isso. Ele faz mais nada além disso. Chegou na segunda instância, ela é distribuída para uma câmara. Vamos lembrar que as câmaras têm 5 desembargadores, mas somente 3 vão julgar o meu recurso. Desses 3, um é o relator, que é quem primeiro recebe a minha apelação. O relator vai receber a minha apelação e vai fazer o juízo de admissibilidade. Vocês lembram? Ele vai analisar se estão presentes todos os requisitos de admissibilidade que a gente já estudou, todos os pressupostos de admissibilidade. Além disso, o Código fala que ele pode também tomar qualquer atitude prevista no artigo 932, parágrafo 3º ao 4º. Ao 4º? Não, ao 5º. Isso, 3º, 4º e 5º. A gente já estudou esse artigo, mas eu vou falar um pouquinho dele mais, tá? Então, você chegou lá, o que o relator vai fazer? Primeiro, fazer o juízo de admissibilidade, que é o inciso 3º. Depois, ele pode negar provimento a recurso ou dar provimento a recurso se este recurso for
concordante com súmula do STF ou do STJ, acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em IRDR. O que significa isso daqui, gente? Se o meu recurso se basear numa súmula do STJ ou do STF, numa súmula do STJ ou do STF em julgamento de recursos repetitivos, e a gente vai falar sobre como é que é feito o julgamento de recursos repetitivos mais no final do semestre, ou no IRDR, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, nesses casos, ele pode dar provimento monocraticamente. Não leva para o julgamento da Câmara, não. Ele mesmo dá provimento, tá? Então, dá muito poder para o relator, né? Ele vai dar uma decisão monocrática que vai resolver aquele recurso. E aquele recurso acaba ali. Isso se o recurso estiver em concordância com a súmula ou entendimento. E se ele estiver discordante, também, ele pode negar provimento liminarmente, monocraticamente, sem mandar para a turma. Uai, professora, eu achei que o relator só fazia o juízo de admissibilidade. Quem julgava o mérito era o colegiado, né? Era na sessão de julgamento os 3 desembargadores. Você está certo em pensar assim. Isso daqui é uma exceção. Só vai ser julgado o mérito pelo relator se houver concordância ou discordância com súmula ou entendimento firmado em IRDR. IRDR é incidente de resolução de demandas repetitivas, tá? O IRDR, como é que ele funciona? Né? Eu vou explicar ele mais pra frente, em outras aulas com mais calma, mas o que significa ele sim, basicamente, tá? Seguinte, eu tenho lá um monte de demanda sobre a mesma coisa, casos similares, tá? Então todo mundo tá fazendo aí uma ação contra o Calil, porque ele fechou o comércio e muita gente vai quebrar. E muita gente em depressão com o comércio fechado. Eu, por exemplo. Mas já me libertei de depressão. Eu não passo tanto tempo de depressão. Porque eu me lembro de vocês, das aulas que eu dou com vocês, o tanto que a gente se diverte, aí eu volto a sorrir, né? Enfim, todo mundo que ajuizar, 100 pessoas ajuizaram. O tribunal viu que eu tenho muitas ações idênticas. O que ele faz? Pega essas ações, seleciona 2 para serem julgadas e as outras 98 ele deixa em stand-by, suspensas. A decisão dessas 2 vai valer para os outros. Por quê? Porque a decisão dessas 2 é um IRDR. É uma decisão de um incidente de resolução de demandas repetitivas. É um julgamento em massa, tá? Bom, continuando aqui. Depois que o relator fez isso, se ele não julgou o mérito por IRDR ou súmula e passou pelo juiz de admissibilidade, ele passa para o presidente do tribunal que designa a sessão de julgamento. Na sessão de julgamento, os 3 desembargadores vão julgar. Primeiro, o relator relata a causa. Depois, as partes podem fazer as suas sustentações orais. Primeiro o recorrente, depois o recorrido. Após as sustentações orais, os outros desembargadores proferem os votos dele. O resultado é dado naquela sessão de julgamento, que é pública, naquele momento, né? E fica para o relator redigir o voto. Ele vai redigir, vai publicar aí 1 mês depois, tá? E aí vale para a gente fazer recurso especial, recurso extraordinário, a data que foi publicado. Então, recapitulando. Foi proferida a sentença, em 15 dias eu interponho apelação, no juízo ACOM, primeira instância. A primeira instância, intima o recorrido, que faça suas contrarrazões. Feitas as contrarrazões, manda para a segunda instância. Na segunda instância, é distribuída para uma Câmara com 5 desembargadores, mas só 3 vão julgar. Desses 3, um é o relator, que vai ser o primeiro a analisar aquele recurso. Primeiro ele vai fazer o julgamento vai fazer o juízo de admissibilidade e vai olhar se é caso que ele pode julgar o mérito. Se não for e passar pelo juízo de admissibilidade, o presidente do tribunal marca a sessão de julgamento. Na sessão de julgamento, o relator relata o caso, tá? E depois abre para as partes fazerem sustentação oral. Primeiro o recorrente, primeiro o apelante, depois o recorrido, o apelado. Após, os outros desembargadores proferem seus votos e o resultado é dado oralmente naquele momento. Mas só vale mesmo essa decisão depois que ela for publicada. Então, cabe ao relator redigir os votos, né, e publicar a decisão. E aí está resolvido a nossa apelação, o nosso recurso de apelação. Fácil, tranquilo, expliquei em 15 minutos, né, gente? Mas isso leva 2 anos no tribunal. Por quê, professor?
mistérios da meia-noite. Por causa da incompetência do judiciário. Gente, eu falava essas coisas em sala de aula, agora eu tô falando em vídeo, né? Eu sou doida. Mas tá bom. Continuando aqui, queridos. Além disso, isso foi a primeira aula. A segunda, eu mandei pra vocês uma outra aula falando sobre 4 pontos importantes que a gente tem que estudar na apelação. Que é o saneamento de vícios, alegação de fatos novos, teoria da causa madura e, por último, juízo de retratação, tá? E eu vou falar dos 4 aqui pra vocês também, tá? Já vou aproveitar e vou fazer, então, a primeira aula e a segunda aula, tá? Vamos falar primeiro, então, do saneamento dos vícios, tá lá no artigo 938, Arthurzinho até me mandou, né, Arthur, uma mensagem para explicar isso, tá aqui, tá explicado. Aliás, o Arthur tem sido um aluno muito interessado em tempos de coronavírus, gostaria que todos os outros também fossem, né? Aí, Arthur e Rodrigo, pseudos Ricardo e Davi estão de parabéns, tá? Gente, perdão, gente. Não é coronavírus, juro. Quer dizer, acho que não é, né? Espero que não seja. Mas vamos lá. Primeira coisa. Saneamento de vícios. Pode ser. Eu tenho 2 vícios no processo, tá, gente? Quando ele chega nesse ponto da apelação. Eu tenho um vício que pode ser o vício que justifica a apelação. Pode ser o erro improcedendo. É aquele vício que anula a decisão, porque ele viciou o processo de um jeito que não tem conserto. Então eu tenho que voltar, consertar o vício e proferir uma nova decisão. É o erro improcedendo que a gente já estudou. E eu tenho um outro vício, que é algo que está errado no processo, mas ele não anula. Ele não é assim tão sério. Ele pode ser ratificado e a decisão continuar a mesma, né? Exemplo. É uma causa de família que tem menor. O Ministério Público precisava dar parecer. Não deu, não participou do processo. Na apelação, o relator percebe isso. E ele fala assim, não, gente, pra que anular a decisão só por causa disso? Intima o Ministério Público. Se o Ministério Público falar assim, ok, ratifica os atos, a decisão tá valendo. Se ele não ratificar, aí sim eu tenho que anular a decisão. Quando eu falo de saneamento de vício, gente, eu tô falando desse tipo de vício. O vício que não influi na decisão. Porque o vício que influi na decisão vai ter que ser objeto de decisão pelo colegiado, porque ele é o cerne, ele é o mérito da própria apelação. Agora, os outros vícios eu posso resolver antes do julgamento, o relator manda resolver. Ele intima as partes e pede para as partes sanarem o vício, tá? E aí, sanado o vício, a gente manda normalmente isso, né? Manda normalmente para o seu julgamento. É o parágrafo primeiro, olha. Considerado a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou renovação do ato processual no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, intimadas as partes. Professora, você falou em vício sanável. E se ele não for sanável? Gente, se não for sanável, o processo inteiro é nulo. Tem que extinguir o processo sem resolução do mérito mesmo, né? Aí acabou, aquela decisão não vale nada que aconteceu. Mas pode ajuizar a ação de novo, lembram? Bom, Arthur e demais. Espero que vocês tenham entendido a questão de sanar os vícios, né? Vamos recapitular um pouquinho. Se for um vício sanável, que pode ser modificado, e que não influencia na decisão, a decisão não teria sido diferente por causa desse vício, eu posso saná-lo no tribunal, em vez de mandar voltar, sanar o vício, voltar para o tribunal, perderia muito tempo, é celeridade. Eu já conserto ali e toco o barco, tá? Agora, se é um vício que influencia na decisão, aí tem que ir pro colegiado decidir, porque é o mérito da apelação. E se é um vício não sanável, extingue-se o processo sem resolução do mérito, tá? O segundo tópico é alegar fatos novos. Eu posso alegar fato novo? Eu posso inovar em sede de apelação? Vamos pensar um pouquinho nisso. Será que eu posso? Será que eu não posso? Vamos pensar nisso. Posso guardar uma carta na minha manga para eu tirar na apelação? Não. Vocês lembram? Eu tenho que alegar tudo na inicial e na contestação. Eu não posso inovar depois. Não posso. Porém,
Pode ser que o fato ele venha a acontecer depois da apelação. Então imagina o seguinte, ajuizei uma ação de investigação de paternidade combinada com alimentos contra o Silvio Santos, meu pai, verdadeiro, né? Meu pedido foi julgado, Silvio Santos não, Zé das Couve. Meu pedido foi julgado procedente e alimentos foi determinado aí em um salário mínimo, porque o Zé das Couve é pobre, tá? Um dia depois da sentença, gente, ele ganha na loteria. Mudou a possibilidade financeira dele. É um fato novo. Eu posso apelar pedindo para modificar, incluindo essa informação de fato novo que aconteceu depois? Posso, tá? Na verdade, a gente fala fato novo, mas existem dois tipos de fatos. Os novos, que já existiam, mas eu não conhecia antes, e os supervenientes, que aconteceram depois, que é esse caso de ganhar na loteria, tá? Então é o seguinte, só vou poder inovar, só vou poder trazer um fato novo se ele tiver acontecido depois da sentença ou se eu só tomei conhecimento dele depois da sentença, tá? E aí, se eu tô alegando um fato novo, tudo que eu alego eu tenho que provar. Se for documento, a gente junta documento lá na segunda instância mesmo, junto com a apelação. Ah, mas tem que ter testemunha e perícia. Pode provar isso em segunda instância, só que a segunda instância não se presta a ficar esperando essa prova. Ela espera, ela manda o processo voltar para a vara de origem, o juiz da vara de origem vai lá, ouve a testemunha ou determina a perícia, e só depois disso ele manda o processo de volta para o tribunal e o tribunal continua o julgamento do recurso. Então o recurso fica suspenso enquanto a gente produz a prova na primeira instância e volta para lá. Tá? Ok, gente? Então esse é um julgamento de fatos novos. Recapitulando, não posso inovar em sede de apelação, a não ser que seja um fato que aconteceu depois da sentença ou que eu só descobri depois da sentença. E se eu aleguei, eu tenho que provar. Documento junto na segunda instância. Prova testemunhal ou pericial, volta para a primeira instância, produz a prova, depois volta para a segunda instância e a gente continua o julgamento. Tá? Terceiro tópico. Já estou terminando esse vídeo, gente. Podem ficar tranquilos. Terceiro tópico. Juízo de retratação, gente. Pelo amor de Deus. Já estudamos isso. O juiz proferiu a decisão, proferiu a sentença. Ele pode voltar atrás? Só se for bipolar. E ele tem que se tratar, tem que precisar de um psicólogo. A gente não precisa de juiz bipolar, não. A gente precisa de segurança jurídica. Então, não. Proferiu sentença, não pode voltar. Ainda que ele tenha se arrependido logo depois. É igual virgindade. Perdeu, tá perdido. Né? E se tiver alguém falando que tem cirurgia para reconstrução de ímen, eu estou falando de virgindade raiz. Não é virgindade Nutella, não, tá? Mas, enfim. Foi proferida a decisão, o juiz não pode voltar atrás. Olha que maravilha. Porém, se provocado, e como é que ele é provocado? Quando eu interponho a apelação. Se eu interpor a apelação, eu tenho duas exceções. Dois casos em que ele vai poder voltar atrás. Então, o artigo 485, quando é extinção do processo sem resolução do mérito. Então, toda vez que eu tiver extinção do processo sem resolução do mérito, na hora da apelação, apelei. O juiz vai ter 5 dias para voltar atrás. Se ele quiser voltar atrás, beleza. Se ele não quiser, ele envia os autos para ser julgado normalmente, o recurso de apelação, que é o que acontece. Nunca vi voltar atrás. E o segundo caso é o artigo 332, que é improcedência liminar do pedido. Então, no caso de improcedência liminar do pedido, o juiz proferiu a decisão, eu faço a apelação, ele também vai ter 5 dias para se retratar. Nunca vi também, tá? Então, o que é o juiz de retratação? É a possibilidade do juiz, após proferida uma sentença, provocado com a interposição de um recurso de apelação, ele voltar atrás. Isso é uma exceção, só acontece em 2 casos, 485 e 332. E eu deixei por último a cereja do bolo, a teoria da causa madura. É uma aberração jurídica, gente, é uma tristeza. Tem umas coisas, igual esse 332, essa teoria da causa madura, que a gente tem que explicar para vocês, queridos, porque tá na lei. Mas a gente não concorda com a lei sempre, sabe? E esse caso é um caso que eu não concordo. É o artigo 1013, parágrafo 3º, que fala o seguinte. Se o processo tiver em condição de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito. O que é um processo que está em condições de julgamento? Que já teve toda a instrução processual. Teve petição inicial, citação do réu, contestação, fase de saneamento, especificação de provas, produção de provas, audiência e sentença. Tudo aconteceu.
Aí foi proferida uma sentença, mas eu recorri dessa sentença, tá? Recorri por quê? Porque ela extinguiu o processo sem resolução do mérito, né? Aí o tribunal, ao analisar, falou, não, aqui podia ter resolvido o mérito. O que ele faz? Ele manda para a primeira instância, para o juiz resolver o mérito? Deveria. Ele está anulando a sentença, então ele tem que mandar para o juiz resolver o mérito. Mas não, esse artigo fala que ele mesmo pode resolver o mérito. O próprio tribunal. Então, por exemplo, extinguiu-se o processo sem resolução do mérito. Teve toda a instrução processual, toda a produção de provas. Tá em ponto de bala para julgar. Julgou e não resolveu o mérito. Extinguiu o processo sem resolução do mérito. Mas não era caso de sem resolução, era caso de resolver o mérito. Recorro alegando isso. Tribunal concorda. Dá provimento ao meu recurso. O que ele faz? Ele mesmo resolve o mérito. Em vez de mandar o juiz voltar e resolver. Qual que é o problema disso, galerinha? Se ele manda o juiz voltar e resolver o mérito, eu posso recorrer da decisão do juiz através de apelação. Se ele mesmo resolve o mérito, eu só vou poder fazer recurso especial e recurso extraordinário. Eu perdi um grau de jurisdição. Olha que sacanagem. Né? Mas isso ajuda na celeridade. Ajuda. Mas a gente perde em segurança jurídica, porque a gente perdeu um grau de jurisdição. Tá? Bom, quais são os casos em que é possível? Quando há extinção do processo sem resolução do mérito, quando se decreta a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, ou seja, decretou a nulidade da sentença porque ela é extra petita, ultra petita ou citra petita. Ou seja, o juiz me deferiu algo além do que foi pedido, deferiu algo diferente do que foi pedido ou deixou de analisar um dos pedidos. Constatar a omissão no exame de um dos pedidos, que é a citra petita, ou decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Em todos esses casos, e também quando a sentença reconhecer prescrição e decadência. Em todos esses casos, se já tiver tido toda a instrução processual, o tribunal não anula a sentença e manda o juiz proferir outra. Ele anula a sentença, mas ele mesmo resolve o mérito, tá? Gente, eu espero que esse pequeno vídeo tenha ajudado vocês, né? Eu já tinha mandado a parte escrita, essa é a parte oral. E aí eu peço que vocês assistam esse vídeo pra gente poder tirar as dúvidas, né? Hoje à noite com o pessoal da noite e quinta de manhã com o pessoal da manhã. Além disso, façam um estudo dirigido também, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima. Saudades, galera!